Olha, pessoal, aqui eu estou com um projeto de drenagem que nós desenvolvemos há um tempo atrás. Então, notem que a gente tem aqui uma rua, né? Essa rua se chama 1P. E nessa rua a gente vai colocando todos os dispositivos de drenagem. Então, esse quadradinho aqui, ó, que você está vendo, nada mais é, se a gente olhar aqui na nossa legenda, do que uma boca de lobo. Então, no nosso e-book aí você vai ver algumas imagens de boca de lobo, né? De todos esses dispositivos, para você poder entender o que são esses dispositivos. Então, no projeto de drenagem, a gente precisa do quê? A gente precisa da terraplenagem pronta. Lembra que nós falamos lá sobre toda a sequência de projetos de infraestrutura? Fizemos a topografia, fizemos o geométrico, definindo as larguras das vias, as inclinações das ruas e tudo mais. Fizemos a terraplenagem, calculamos a quantidade de terra que tem que colocar. E agora a gente vem com as redes, né? A rede de drenagem está aqui, ó. Então nós temos duas bocas de lobo que vão captar essa água proveniente das sarjetas. Essa água entra na boca de lobo, passa por essa tubulação aqui, ó, e vai até um poço de visita. No nosso e-book também você vai conseguir entender o que é um poço de visita. E assim por diante a gente vai mostrando no projeto o quê? Qual que é o caminho que a água tem que fazer. Basicamente, um projeto de drenagem tem essa função. Mostrar para o construtor, mostrar para quem vai fazer a obra, qual é o caminho que a água vai fazer. Tá vendo essas setas em azul? Ó? AP significa águas pluviais. Qual que é o caminho que é da água, né? A água vai vir aqui pela rua 1S, vai ser captada nessas bocas de lobo, vai continuar passando por essa tubulação. Tá vendo as setas aqui? Ó? Vem por aqui, vira nessa outra tubulação e depois sai para o que nós chamamos de deságue, que é onde a gente faz o lançamento das águas das chuvas. Então essa água está sendo lançada em um lago, tá vendo? Era um lago existente, a gente está jogando a água da chuva para lá. Normalmente um projeto de drenagem, ele vai seguir o que a natureza nos apresenta. Então se toda essa água desse projeto já está correndo naturalmente para a região mais baixa, o nosso projeto de drenagem vai trazer esse mesmo conceito. A diferença, a gente não pode esquecer o que eu falei lá nas primeiras aulas, né? A infraestrutura se preocupa com o quê? Com a qualidade de vida dos usuários. Então a gente não pode permitir que uma rua faça uma enxurrada gigante e a água passe de qualquer forma, né? Porque você pode ter acidentes ali, você pode ter pessoas tentando atravessar a rua e não vão conseguir. E é aí que o projeto de drenagem entra. Ele vai fazer os cálculos para poder dizer a partir de qual momento que eu tenho que colocar a minha primeira boca de lobo para poder captar essa água de chuva, né? A posição que nós colocamos as nossas bocas de lobo no projeto são calculadas, são estudadas pelo projetista. E aí a gente coloca todas essas informações aqui, ó. CT, que é cota de tampa, CF, que é cota de fundo. A gente precisa dizer para o construtor qual o tamanho dos dispositivos que ele precisa executar lá, né? Então, essa é uma obra de drenagem que nós fizemos. Aqui tem uma outra, ó, um loteamento com uma outra característica, tá vendo? Tem uma rua aqui, depois ela desce para lá e o mesmo processo. Bocas de lobo que captam a água, jogam no poço de visita e assim por diante. A água vai correndo, 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 até ser lançado em um lago. Olha que interessante. O processo é sempre o mesmo. Olha as nossas setas de AP aqui, mostrando qual que é o caimento que essa água está tendo, né? Então, esse projeto que eu estou mostrando para vocês é um projeto que eu desenvolvi já há um tempo atrás. Então, ele tem esse conceito muito similar. Se eu apresentar um outro aqui, por exemplo, ó, é a mesma coisa. Nós temos uma galeria que vai receber toda essa água proveniente das chuvas, vai conduzir essa água e depois vai desaguar lá no final, nesse caso, no Rio Tietê, em São Paulo. Então, independente do tipo de projeto que você está fazendo, o conceito de um projeto de drenagem é o mesmo. Outra planta que acompanha um projeto de drenagem é a planta que nós chamamos de planta de bacias. O que seria uma planta de bacias? A planta de bacia, gente, é a planta que vai dizer para nós qual que é a área de contribuição das tubulações. Porque você concorda que se você tiver uma boca de lobo em uma rua, tá? Vai ter uma água que vai vir escoando pela rua e vai entrar naquela boca de lobo, tudo bem?
A água que está escoando ali, ela está vindo proveniente de algum telhado, proveniente de algum lote de alguém, proveniente do telhado de um galpão. Então, essa área de influência daquela determinada boca de lobo é o que nós chamamos de bacia de contribuição. E nós precisamos mostrar isso nos projetos de drenagem. Então, todo projeto de drenagem precisa ter o que a gente chama de planta de bacia, que são essas plantas que mostram quais são as áreas de contribuição. A gente precisa dessas áreas para a gente poder calcular a quantidade de água que está chegando na boca de lobo. Lembra que eu falei no começo da nossa aula aqui, né? A água proveniente das chuvas vai cair numa determinada área, uma parte vai infiltrar, outra parte vai correr pela rua e a gente vai captar essa água. Para a gente poder saber qual que é o tamanho dos dispositivos, tamanho das tubulações, a gente precisa saber qual que é a área de contribuição, né? Aqui eu tenho outro loteamento bem similar, ó. Bocas de lobo captam a água, jogam num posto de visita e a água vai correndo pela rua. Tá vendo? Então notem que fazer projeto de infraestrutura, cada um é único, sem dúvida, porque cada terreno é um. Mas a forma de apresentação das informações, o conceito que está sendo envolvido é sempre o mesmo, pessoal. A partir do momento que você aprendeu a fazer um projeto de drenagem de uma área, você vai conseguir fazer aquele projeto de qualquer outra área, tá? Aqui nós vemos mais um projeto de drenagem com o mesmo conceito. Bocas de lobo captando água das chuvas, conduzindo através de tubulações e levando essa água até o seu deságue final. Não se esqueçam disso, tá? Todo projeto de drenagem precisa de um deságue, que é o local que nós vamos levar a água. A água não some, a água não desaparece. E por fim, o que a gente costuma apresentar também nos projetos de drenagem é o que nós chamamos de perfil das redes. O que seria o perfil das redes? O perfil das redes, pessoal, é como se você fizesse um corte ao longo de toda a sua rede de drenagem e mostrasse as alturas dessas redes. Tá vendo? Ó, essa linha aqui de cima, eu vou engrossar ela um pouquinho. Essa linha aqui de cima é o caminhamento da rua, é o nível da minha rua. A minha tubulação são essas 4 linhas aqui, né? Essas duas e essas duas, elas estão enterradas, obviamente, né? Quando a gente sai na rua, a gente não vê as tubulações de drenagem, mas elas estão lá embaixo da terra, estão enterradas. Então, no perfil, a gente mostra a profundidade das nossas redes de drenagem. Então, todo projeto de drenagem também, nós precisamos apresentar os perfis. E aí existem várias normas, existem vários manuais de prefeitura que nos dizem quais são as profundidades que nós temos que colocar estas redes, né? Elas não podem ter uma profundidade muito pequena, porque senão o que vai acontecer com o tubo? Ele não vai suportar aquela carga de terra, porque pensa, né? Na rua nós temos carros passando, veículos passando, então a gente não pode colocar essa rede muito rasa. E também a gente não pode colocar ela muito profunda, por quê? Porque senão vai ficar muito caro para executar. Quanto mais profunda a nossa rede, mais trabalho nós teremos para poder executar essas redes, tá? Então, basicamente, existem algumas variações. O conteúdo de um projeto de drenagem consiste em planta de bacia, onde a gente mostra quais são as áreas de influência do nosso projeto de drenagem, a planta da rede de drenagem propriamente, que é quando nós mostramos o caminhamento da nossa rede, as cotas de tampa, de fundo, tudo mais, e o perfil das redes, que é quando nós mostramos a profundidade, esses desníveis entre todos os elementos. Beleza? Então, uma dica que eu posso te dar, eu comecei a trabalhar com um projeto de drenagem muito lá atrás, é uma área bem lucrativa, nós temos poucos profissionais no mercado que atuam na área de elaboração de projetos de drenagem, e é uma área em franca ascensão, né, pessoal? A gente nunca vai ter uma cidade sem ter essa preocupação com drenagem. Esses problemas de enchente que nós temos aí, muitas vezes é por deficiência nos seus dispositivos de drenagem, às vezes é falta de manutenção, de limpeza. Então é um tema muito bacana, muito interessante, e a dica que eu te dou, se você pretende trabalhar com drenagem, esse início que eu te mostrei aqui, procure saber mais sobre o ProGDren. O ProGDren é o nosso curso de elaboração de projetos de drenagem que vai te dar uma base fantástica para você poder começar
a desenvolver os seus projetos de drenagem. E aí é mão na massa, é pesquisa, é assistir vídeo, é ler livros, buscar artigos científicos e começar a projetar aí os seus primeiros projetos de drenagem, beleza? Então essa é a nossa aula sobre drenagem. Espero você na nossa próxima aula, ok? Grande abraço, até mais.